Após a morte de Salomão, o grande reino de Israel foi dividido. Ao sul, surgiu o reino de Judá, com Jerusalém como sua capital. Durante quase 4 séculos, uma linhagem de reis governaria esse reino, deixando figuras de fidelidade, idolatria e lições profundas. Tudo começou com Roboão, filho de Salomão. Ignorando os conselhos dos mais velhos, ele optou por um governo rígido, e o povo rebelou-se. Sob seu comando, o reino foi dividido, formando o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, com Roboão reinando em Jerusalém. Após a morte de Roboão, seu filho Abias assumiu o trono. Abias enfrentou o reino de Israel em batalha, reivindicando o poder de Judá. Seu reinado foi curto, durando apenas 3 anos. Mas foi o filho de Abias, Asa, que trouxe um período de renovação. Ele reinou por 41 anos e foi conhecido por destruir altares pagãos e promover reformas religiosas. Asa liderou Judá em tempos de paz e fortaleceu a confiança no Deus de Israel, embora no final de seu reinado ele tenha confiado em alianças humanas ao invés de Deus. Josafá, filho de Asa, continuou o legado de fidelidade. Ele liderou grandes reformas espirituais e fortaleceu o ensino da lei em Judá. Josafá formou alianças, mas com cautela, e confiou em Deus durante crises militares, como quando foi cercado por exércitos inimigos e Deus interveio miraculosamente. Mas após a morte de Josafá, Judá começou a trilhar um caminho sombrio. Jorão, seu filho, casou-se com Atália, filha do perverso rei Acabe de Israel, trazendo consigo a idolatria de sua esposa. Ele assassinou seus próprios irmãos para garantir o poder. Seu filho, Acasias, reinou por apenas 1 ano antes de ser assassinado. Após sua morte, Atália assumiu o trono e governou com mão de ferro, promovendo a idolatria e eliminando qualquer ameaça ao seu governo. Ela era filha do rei Acabe de Israel e de Jezabel. Em um ato brutal, ela mandou matar todos os descendentes da linha real de Davi, a fim de eliminar possíveis rivais ao trono. No entanto, uma criança, o jovem Joás, foi escondido pela sua tia Jeuzeba e criado em segredo no templo, longe dos olhos da rainha. Com o apoio do sacerdote Joiada, o jovem Joás, que havia sido escondido de Atália, foi restaurado ao trono de Judá. Sob a orientação de Joiada, Joás reconstruiu o templo e restaurou o culto ao Deus verdadeiro. Ele reinou por 40 anos, mas após a morte de Joiada, Joás afastou-se de Deus, permitindo a idolatria e sendo assassinado por seus próprios oficiais. Seu filho, Amazias, assumiu o trono e começou com fidelidade, vencendo batalhas importantes, mas sua confiança em si mesmo o levou à derrota contra Israel, e ele terminou seus dias assassinado. O filho de Amazias, Uzias, governou por 52 anos e trouxe prosperidade a Judá. Ele construiu fortificações e expandiu o exército. Mas, em sua velhice, Uzias tentou usurpar as funções dos sacerdotes no templo e foi castigado com lepra, governando o restante de sua vida isolado. Seu filho, Jotão, assumiu o trono e governou com sabedoria, mantendo a fidelidade a Deus e promovendo a construção de obras importantes, como fortificações e torres. Mas o filho de Jotão, Acais, foi um dos piores reis de Judá. Ele trouxe ídolos para o templo, sacrificou seus próprios filhos e fez alianças perigosas com a Síria. Sua idolatria mergulhou Judá em uma era de escuridão. Mas o filho de Acais, Ezequias, foi um dos melhores reis de Judá. Ele restaurou o culto ao Deus verdadeiro, destruiu os ídolos e confiou completamente no Senhor durante o cerco de Jerusalém pelos assírios. Deus o livrou milagrosamente, e seu reinado trouxe uma grande renovação espiritual. Infelizmente, o filho de Ezequias, Manassés, foi o oposto de seu pai. Ele reinou por 55 anos, mergulhando Judá em idolatria, assassinato e perversidade. Porém, após ser levado cativo, Manassés se arrependeu e buscou a Deus em seus últimos anos. Amon, seu filho, seguiu nos passos de idolatria, mas seu reinado foi curto, e ele foi assassinado por seus próprios servos. Após o assassinato de seu pai, Amon, o jovem Josias, com apenas 8 anos de idade, foi coroado rei de Judá. Ele herdou um reino mergulhado na idolatria, mas desde cedo, Josias demonstrou ser diferente dos reis que o precederam. Aos 16 anos, Josias começou a buscar sinceramente ao Deus de seus antepassados. Determinado a restaurar a fé em Judá, ele iniciou uma série de reformas religiosas. Sua primeira ação foi destruir os altares e ídolos pagãos que haviam tomado conta da terra, promovidos por reis como Manassés e Acais. Ele percorreu todo o reino, derrubando altares a falsos deuses e eliminando práticas abomináveis, incluindo sacrifícios infantis.
Josias não se contentou em apenas fazer essas reformas em Judá, mas foi além, estendendo sua ação até Betel, no território do antigo reino de Israel, cumprindo a profecia contra o altar erguido ali. Foi então, durante a reforma do Templo de Jerusalém, que os sacerdotes encontraram algo que mudaria a história, o livro da lei ***. Quando o livro foi lido diante de Josias, ele rasgou suas vestes em sinal de arrependimento, reconhecendo o quanto Judá havia se afastado dos mandamentos de Deus. Josias percebeu a gravidade da situação. A lei que ele ouviu falava de maldições para a desobediência do povo. Determinado a fazer tudo o que pudesse para evitar o julgamento divino, ele convocou todo o povo de Judá para renovar a aliança com Deus. O rei reuniu todos os líderes e o povo em Jerusalém, diante deles, leu o conteúdo do livro da lei. Ali, no templo, renovaram o pacto com Deus, prometendo seguir seus mandamentos. Foi um momento de grande transformação espiritual para a nação. Josias também celebrou uma Páscoa como nunca antes havia sido celebrada, desde os tempos dos juízes. Ele limpou o templo de todos os objetos profanos, restaurou o culto e incentivou o povo a viver em obediência à lei de Moisés. Mas apesar de todo o seu zelo, a vida de Josias foi interrompida tragicamente. Em um confronto com o faraó Neco do Egito, Josias foi ferido mortalmente em batalha. A morte de Josias marcou o fim do último grande rei reformador de Judá. Sua morte trouxe grande lamento em Jerusalém, e ele foi lembrado como um rei justo que buscou a Deus de todo o coração, trazendo uma breve renovação ao reino. Josias foi o último raio de esperança antes da queda iminente de Judá. Após sua morte, os reis que o sucederam não seguiram seus caminhos. Após Josias, seus filhos não seguiram seus caminhos. Jeoacás reinou por apenas 3 meses antes de ser deposto pelo Egito. Jeoaquim subiu ao trono e governou sob constante ameaça da Babilônia, até ser deposto. Joaquim, seu sucessor, foi levado cativo pelos babilônios. Finalmente Zedequias foi o último rei de Judá. Ele viu Jerusalém ser destruída. Em 586 a.C., Jerusalém finalmente caiu. Os babilônios invadiram a cidade, saquearam suas riquezas e incendiaram o Templo de Salomão. A destruição foi total, e grande parte do povo foi deportada para o exílio na Babilônia. Aqueles que sobreviveram viram suas casas arrasadas e suas terras tomadas. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha. Obrigado e até mais.